Aí, tá bom? Olha, olha. Ah, entendi, tá bom. Não, tem pra... Não, tem que ter coisa. Também a placa. A mãe e meu pai tá A nossa proteção está no nome do Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nos preparemos nesta noite, nesta meditação diante do Calvário, para que assim possamos aprofundar mais no mistério do amor de Deus e viver este mistério no nosso dia a dia, que possamos deixar as distrações, que o nosso olhar, o nosso coração, a nossa atenção, tudo esteja voltado para o Calvário. Que olhemos, contemplemos o Calvário e deixemos que o Calvário fale ao nosso coração daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, aquela orientação para a nossa vida, aquilo que precisamos consertar para viver melhor a nossa fé. Contemplemos o Calvário, olhemos para o Calvário. Nós estamos aqui para isso, para contemplar o amor de Deus manifestado a nós. Então não deixemos que distrações venham fazer com que percamos o nosso tempo. Mas voltemos-nos para o Calvário, o mistério da nossa salvação. E aproveitemos este momento, nesta noite, para meditarmos mais sobre a doação de Jesus para a nossa redenção, a nossa salvação. Nós que já participamos do momento da adoração da cruz e contemplamos nas 15h o mistério da paixão. Vamos aprofundar mais neste mistério. Por isso, olhemos, contemplemos o Calvário do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço que abra as cortinas. Podemos abrir as cortinas, por favor?
Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Estimados irmãos e irmãs, este momento noturno da vivência da nossa fé, que agora iniciamos, é um momento para que nós nos coloquemos diante do Calvário de Jesus e aqui contemplemos a cruz do Senhor. E esta celebração deste momento seja para nós celebração justamente desta nossa fé. A adoração a Jesus, o louvor a Jesus, a gratidão a Jesus, o amor a Jesus pela salvação realizada, pelo amor a nós manifestado. E essa celebração, ela se torna, então, tão cara para todos nós, cristãos, porque nós celebramos a redenção do mundo. Nós adoramos a Jesus porque, pela sua cruz, aconteceu a redenção, a remissão, a salvação do mundo inteiro. Assim, os atos da paixão de Jesus devem marcar a nossa vida. Nós, cristãos, não podemos viver alheios aos atos, aos acontecimentos do Calvário. Atos aos acontecimentos do Calvário. Não que professemos a fé num Deus morto, não. A nossa fé é em Jesus Cristo, que passou pela paixão, morte e ressuscitou para a nossa salvação. Mas o mistério de Deus é tão grande diante de nós, que para a nossa vivência religiosa, nós procuramos como que olhar para os atos de Jesus e meditar cada ato, porque aquela ação de Jesus é de profundo amor pela humanidade. Assim, quando nós então hoje olhamos para Jesus pregado na cruz, não é que a nossa fé se detenha neste momento da vida de Jesus e que aqui se resuma toda a nossa vivência de fé. Nós cristãos procuramos olhar para os gestos de Jesus, aquele que passou no mundo fazendo o bem e fazendo bem todas as coisas. Quando nós olhamos para um ato de Jesus, é porque queremos compreender melhor aquele ato para a nossa vida, para a nossa fé. E é isto que nós fazemos nesta noite. Olhamos para Jesus que morreu na cruz, que deu a sua vida pela nossa salvação, que assumiu os nossos pecados para nos libertar da culpa eterna. Então, contemplar Cristo crucificado é perceber o que Deus fez pela nossa salvação, para que assim sejamos cristãos melhores, que vivenciemos melhor a nossa fé, que não levemos a nossa vida religiosa de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque ao olhar para a ação de Deus, vemos que esta ação ela é profunda e marcante na vida daqueles que creem. E nós cristãos não queremos deixar que nada fique despercebido aos nossos olhos. Queremos beber desta fonte salvadora e, compreendendo estes gestos de Jesus, viver melhor o nosso discipulado, isto é, o compromisso com Jesus Cristo.
Porque aqueles que ignoram a Cristo, aqueles que não compreendem os gestos de Cristo, vivem a fé de maneira falha. E aí vemos como temos cristãos que não vivem bem a fé, porque não procuram contemplar os mistérios de Cristo, não procuram adentrar nos gestos de amor do Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade. Por isso nós cristãos não só adoramos a Jesus, bendizemos a Jesus, porque na sua cruz se manifestou a redenção do mundo, a salvação para todos nós. Nós que participamos da celebração das 3 da tarde, tão conhecida como adoração da Santa Cruz, nós fomos convidados a olhar justamente para aquele que se entregou voluntariamente para a nossa salvação. Na realidade, Jesus oferece-se em sacrifício pelo pecado dos homens. E o Senhor, ele se torna então como que o chefe de um povo incontável, de um povo justificado, de um povo redimido, de um povo salvo. E o que isso significa para nós, estimados irmãos e irmãs? Que não devemos mais viver sob a culpa dos pecados. Não devemos mais viver aqui esmagado pela fraqueza humana. Jesus, ao dar a sua vida na cruz, foi para nos libertar, para restituir a nós a dignidade de filhos e filhas amados de Deus. Por isto, Jesus deu a sua vida na cruz. Que nós valorizemos esta manifestação de amor, que nós vivenciemos esta manifestação de amor. Jesus, que ficou todo desfigurado por causa dos nossos pecados, para fazer com que todos nós, recriados à sua imagem, tivéssemos recuperada a imagem de Deus em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é Jesus que vem recuperar, refazer, nos recriar, para que nós percebamos o nosso valor, o nosso lugar na criação, o nosso lugar diante do próprio Deus. Não como uma criatura qualquer, mas devemos viver como filhos e filhas amados. Assim, sem dúvida, refugie na igreja hoje o mistério da cruz. Nós vemos que a igreja propõe para nós a visão da cruz. Não a cruz como suplício, não a cruz como morte, não a cruz como um peso que esmaga a humanidade, mas a cruz como o trono de Deus, onde se manifesta o reinado de Deus. Conforme diz o evangelista João, o momento da glória do Filho do Homem. Jesus, ele caminha, conforme nos descreve o evangelista João, para a sua hora, a hora da glória, a hora em que será glorificado, e nele o Pai também será glorificado. E que hora é esta, senão o momento em que ele é elevado da cruz, em que ele é suspenso no madeiro. E aí vemos, estimados irmãos e irmãs, por que nós cristãos temos a cruz em tal veneração na nossa vida? Por que nós cristãos carregamos a cruz? Por que nós cristãos temos a cruz sobre nós, na nossa casa? Não é porque nós adoramos um Deus morto,
mas é porque nós vemos o amor de Deus que nos foi manifestado justamente no madeiro. E a cruz é esse lembrete para o cristão. Somos amados por Deus, somos aqui valorizados por Deus. Deus nos quer que vivamos como filhos e filhas. E a cruz não é apenas esse lembrete, mas é um convite constante a todos nós, para que não deixemos que o pecado venha reinar na nossa vida, para que o pecado venha desfigurar a imagem de Deus em nós, para que o pecado não venha nos escravizar. A cruz é esse convite constante para que nós vivamos no amor de Deus. Assim, a cruz é apresentada para os fiéis em adoração. A cruz que é o momento da coroação de Jesus, em que Jesus, ele se manifesta no seu reinado de amor pela humanidade. E Jesus faz esse convite para nós, nesse momento em que está suspenso no madeiro. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que te contristei. Por que a morte me entregaste? Em que foi que te faltei? Respondei-me. Que possamos nós olhar para o crucificado e ver essa indagação ao nosso coração, e que você possa olhar para a sua vida e perceber se ainda permanece naquela situação em que pesa sobre Jesus por causa da sua falta, do seu pecado. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que te contristei. Por que a morte me entregaste? Em que foi que te faltei? Responde-me. Responde-me com a vida. Responde-me com a fé. Responde-me seguindo. Responde-me com amor. Responde-me vivendo melhor o amor manifestado no madeiro. Nós cristãos não podemos parar neste momento de dor, de sofrimento. Nós cristãos somos solidários, somos comovidos, o nosso coração se compadece quando olhamos para tanta dor causada no Filho de Deus. Mas não esqueçamos que essa dor, que esse sofrimento, tudo isto é consequência do pecado da humanidade. É por amor a nós, para nos libertar desse pecado, que Jesus se entregou voluntariamente para assumir a cruz em nosso lugar, para nos salvar. Olhemos para a cruz e percebamos o que o nosso pecado vem causar no Filho de Deus. O que o nosso pecado vem marcar, vem ferir a vida daquele que só amou, que só fez o bem, que procurou curar, restituir a vida, perdoar, alimentar, consolar, que veio só para manifestar esse amor a todos nós. E o que nós fazemos, ou com que preço pagamos? Pagamos com o nosso pecado. Quando nós olhamos para a leitura da paixão, hoje realizada às 3, nós ouvimos nesse relato da paixão os pagãos que com sarcasmo trataram nosso Senhor Jesus Cristo. Relembremos quando Jesus, levado a Pilatos, como Jesus foi tratado pelos pagãos, como Jesus foi tratado pelos soldados, com sarcasmo, colocando sobre ele um manto vermelho, colocando sobre a sua cabeça
uma coroa de espinhos e com atitude de desprezo reverenciavam a Jesus, não por fé, mas com irreverência, com sarcasmo, com desprezo. E quantas vezes nós cristãos continuamos com esse comportamento, quando nós não nos deixamos aqui ser tocados por este amor redentor e preferimos continuar naquela situação de pecado, de mal, de maldade, e não nos deixamos ser transformados pelo Cristo. Não deixamos que a sua mão venha nos curar, nos conduzir e nos libertar. Se os pagãos trataram o Senhor com sarcasmo, nós cristãos não devemos partilhar desta atitude. E a cruz não deve nos envergonhar. Nós cristãos não devemos nos envergonhar da cruz. Olhemos para o início do cristianismo, quando Jesus era anunciado pelos apóstolos. O anúncio da cruz era escandaloso para os pagãos, mas esse anúncio não deixou de ser feito, porque os apóstolos compreenderam o valor da cruz para os discípulos do Senhor. E hoje muitos se envergonham da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje muitos não querem ostentar a cruz de nosso Senhor. Muitos escondem e até tiram de seus lares esse sinal religioso. Por vergonha, não querem mostrar que seguem a Jesus, aquele que deu a vida na cruz pela salvação da humanidade. Nós cristãos devemos dizer como Paulo que afirma na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a cruz de Cristo é a nossa glória, a cruz de Cristo é a nossa vida, a cruz de Cristo é a nossa salvação. Daí vem a cruz para os cristãos como um troféu. A representação da cruz, ou a ostentação da cruz, é um troféu, mostrando que na cruz nós somos vitoriosos. Na cruz nós somos vitoriosos com Cristo sobre o pecado e a morte. Aquele que está em Cristo não morre, vive eternamente. Aquele que caminha com Cristo não caminha para a morte, mas caminha para a vida. Aquele que segue a Cristo segue para a casa do Pai. Assim, nós, quando olhamos para o crucificado, para a cruz de Jesus, nós vemos então que se concretiza aquilo que Jesus havia anunciado no Evangelho de João, lá no capítulo 12, versículo 32. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É Jesus levantado da terra que é causa da nossa salvação. É Jesus erguido da terra que vem estender sobre a humanidade o manto da misericórdia, da salvação, da vida eterna para todos nós. Lembremos-nos que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 28, vai dizer: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Eu sou o Deus convosco.
Eu sou o Deus Salvador. Eu sou o Deus servidor. Eu sou o Deus amor. Eu sou o Deus bondade. Eu sou. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E nós sabemos, olhando para a cruz, sabemos que Jesus é Deus conosco. Olhando para a cruz, sabemos que é Jesus o Deus nosso Salvador. Assim, cabe a pergunta a todos nós nesta noite: que atitude deve ter o cristão hoje? Mergulhar na dor de Cristo? Se deixar aqui se compenetrar e impressionar-se com esta cena dolorosa? Nós não podemos esquecer que a dor é somente um sinal. O que se destaca é o seu amor por nós. É o amor que nos salva, é o amor que nos redime, é o amor que dá a vida em plenitude. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Portanto, olhar para a cruz é perceber que somos amados. Que somos amados de tal maneira que Deus se entregou por nós, deu a vida por nós. Portanto, diante da cruz, nós contemplamos o primado do amor. E isto causa em nós gratidão e alegria. Gratidão e alegria por esta salvação. E não apenas compaixão, aquela solidariedade com o sofrimento alheio. Nós não estamos aqui para ficarmos horrorizados com o sofrimento de Jesus, por tudo aquilo que ele passou, olhando apenas para o seu sofrimento e pronto. Não, nós estamos aqui para deixar que esse amor nos envolva cada vez mais, que esse amor transforme o nosso coração. Quem ama não quer ser compadecido, quem ama quer ser amado, e Jesus quer ser amado, e amar a Jesus é fazer a sua vontade, amar a Jesus é praticar os seus mandamentos, amar a Jesus é seguir os seus passos, amar a Jesus é viver o caminho por ele proposto. Que possamos nós, estimados irmãos e irmãs, nesta praça, contemplando este Calvário, manifestar esse amor a Cristo. Porque se na cruz vemos o amor de Deus por nós, que amemos a Cristo, que amemos a Deus, e que o nosso amor não seja um amor de fingimento, que não sejamos aqui aqueles que traem o Senhor. Olhemos para a cruz e percebamos que aquele que não ama, não compreende esse amor, continua a atrair o Senhor, mesmo estando no seu convívio. Lembremos-nos do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 47, quando vemos lá a apresentação de Judas à frente dos guardas que vão ao encontro do Senhor. E Judas, que havia entregue o Senhor, vai então beijar a Jesus. Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem, vai dizer o Senhor a Judas. Judas, que estava no convívio, Judas, que havia participado da ceia, Judas, que havia escutado os ensinamentos, Judas, que havia caminhado, Judas, que havia partilhado a vida do Senhor. E Judas beijou o Senhor, não por amor, beijou o Senhor para entregar por traição. Que não seja este o nosso gesto, que não seja esta a nossa postura religiosa,
de beijar o Senhor, não por amor, mas por traição. Quando nós não procuramos viver o ensinamento de Cristo, quando nós não procuramos colocar em prática a sua palavra, os seus mandamentos, quando queremos viver a religião do nosso jeito, do nosso modo. E quantos hoje desejam e querem viver a fé da sua maneira, do seu jeito? Basta olhar para a sociedade que vamos perceber isto em todos os cantos, cada um querendo viver a fé da sua maneira, do seu jeito, conforme lhe convém. Portanto, é o jeito de Judas, aquele que queria seguir o Senhor, não do jeito do Senhor, mas do seu jeito, porque queria que Jesus fizesse aquilo que era do seu desejo, da sua vontade, conforme era o seu querer. E quantos hoje continuam como Judas, partilhando o ensinamento, a refeição, o caminhar com Jesus, não porque querem seguir a Jesus, mas porque querem um Jesus do seu jeito, do seu modo, à sua maneira. Que não seja esta a nossa postura. Contemplemos a cruz e percebamos que quem assim vive, quem assim caminha, é aquele que continua a pregar na cruz o Senhor da vida. Que não seja nós a dar o beijo de Judas em Jesus. Que sejamos nós, como Maria e João, aos pés da cruz, aqueles que, apesar da dor e do sofrimento, permanecem fiéis, permanecem ali com o Senhor, que não se deixam se abater pelo sofrimento, pela dor. Não são pessoas que se colocam em primeiro lugar, olhando para a sua dificuldade, para o seu sofrimento, para o seu pesar, mas são capazes de olhar para Jesus. Apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, são capazes de olhar para o Cristo, de caminhar com Cristo, de permanecer com Cristo. Contemplemos o Calvário, vejamos Maria e João, o evangelista, e queiramos nós ser como Maria, como João, fiéis ao Senhor em todos os momentos, mesmo diante da cruz. Sejamos discípulos de fato, permaneçamos fiéis ao Senhor. E quando nós contemplamos o Calvário, vemos o Senhor ladeado por outras duas cruzes, Dimas e Gestas, conhecidos popularmente como o bom e o mau ladrão, aquele que se converte e aquele que continua na descrença, aquele que está à direita é aquele que se volta para o Senhor e vai dizer: Senhor, tende piedade. E com isto acolhe a misericórdia de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. À direita estão aqueles que procuram acolher a misericórdia de Deus, mesmo diante da fragilidade da vida, conscientes de suas faltas, mas se voltam com o coração contrito para o Senhor e procuram fazer aquilo que é do agrado de Deus. Tomemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e vamos perceber todos que estarão à direita do Senhor, os benditos do Pai, aqueles que fazem da vida uma vida de serviço, uma vida de doação, uma vida para o irmão. É aquilo que Jesus ensina, é aquilo que Jesus espera de todos nós. Se estamos nesta praça, contemplando este Calvário, é porque nós queremos estar
à direita do Senhor. Nós queremos ser os benditos do reino. Vinde, benditos de meu Pai, vai dizer o Senhor àqueles que estão à sua direita, conforme vemos no capítulo 25 de Mateus. Dar o pão a quem tem fome, vestir o nu, visitar o doente, ir à prisão, socorrer o necessitado. E aí vemos as obras de misericórdia. Uma vida de serviço, uma vida de doação. Aqueles que estão à esquerda são aqueles que não acolhem a misericórdia, que continuam o sarcasmo diante de Jesus. Não acreditam no Filho do Homem, não acreditam no Filho de Deus, não acreditam em Jesus Cristo, e por isso continuam na indiferença, continuam na descrença, não querem saber do compromisso, não querem saber de uma vida de doação, de serviço. Senhor, quando foi que não te servimos e ainda agem com ironia? Quando foi que não te servimos? Nós sabemos como somos chamados a servir a Cristo. Qualquer coisa que fazemos ao menor, é a Ele que estaremos fazendo. Ora, Senhor, quando foi que não te servimos? Quando nós desprezamos o outro, quando nós não queremos nos comprometer com o outro, quando nós queremos viver na comodidade, na tranquilidade da nossa casa, sem assumir o compromisso da fé, sem viver o compromisso de igreja, de comunidade. Queremos primeiro aquilo que é do nosso agrado, aquilo que é do nosso querer, aquilo que é para a nossa satisfação. E com isto, não há tempo e nem espaço para viver para Cristo e com isto viver para o irmão. São aqueles que estão à esquerda, aqueles que continuam aqui a zombar do Cristo. Se um crucificado ao lado do Senhor recebeu o paraíso porque se arrependeu e viu no crucificado o amor, o outro, diante da mesma cena, não foi capaz de compreender que ali estava o Salvador, que ali estava a sua salvação. Que nós não fiquemos com os olhos fechados, que nós não fiquemos com o coração endurecido, que nós não fiquemos indiferentes diante do crucificado. Quem acusará os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas em tudo isto, inclusive a morte, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou e amou até a cruz. Vai nos dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Graças àquele que nos amou e amou até a cruz. Por isso, estimados irmãos e irmãs, podemos realmente proclamar, conforme iniciamos: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Por isso nós não queremos que Jesus continue na cruz. Nós queremos que o Senhor seja tirado da cruz, porque nós não queremos continuar a pregar o Senhor com a nossa indiferença, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de compromisso. Nós queremos seguir a Jesus, nós queremos viver comprometidos com Jesus, nós queremos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nós não queremos que Jesus continue crucificado na nossa vida, nós queremos o compromisso de segui-lo. Por isso, olhemos para o crucificado e percebamos
conforme a leitura da paixão que ouvimos às 3. Sobre Jesus fora colocado um letreiro que exaltava Jesus como rei dos judeus, não porque assim acreditavam, mas porque dele zombavam. Nós queremos tirar esse letreiro, porque não queremos continuar zombando de Jesus com a nossa vida, chamando o Senhor, Jesus de Senhor e Senhor, mas viver cada um conforme a sua vontade. Nós queremos realmente ter a Jesus como Senhor da nossa vida. Nós queremos sair desta praça mais obedientes a Jesus, vivendo realmente conforme o seu ensinamento. Por isso nós queremos tirar e vamos tirar aquele letreiro, porque não queremos mais zombar de Jesus com uma vida alheia aos seus ensinamentos. Não queremos zombar de Jesus chamando ele de Senhor e Senhor, mas não compromissados com o seu evangelho, com a sua palavra. Se tiramos o letreiro que proclamava Jesus como rei dos judeus, não há sentido de permanecer sobre a cabeça de Jesus aquela coroa, a coroa que fere, a coroa que machuca, a coroa que causa dor. Nós queremos coroar Jesus com as nossas boas obras. Nós queremos coroar Jesus com o nosso amor. Nós queremos coroar Jesus com uma vida devotada a Ele, a serviço dos irmãos. Por isso, tiremos a coroa que fere a cabeça do Senhor, porque nós queremos que esta cabeça continue a nos guiar, porque nós formamos o seu corpo, nós somos a igreja do Senhor. Vai dizer Paulo que todos nós cristãos formamos o corpo do Senhor. Cristo é a cabeça da igreja, e Cristo a cabeça nos orienta, nos conduz, nos mostra a direção, e nós não queremos que a cabeça continue padecendo pelos nossos pecados. Nós queremos que Jesus seja a nossa cabeça, que Ele nos guie, que Ele nos oriente. Por isso, esta cabeça da igreja, que é Cristo, possa conduzir a todos nós, membros do seu corpo, nós que fomos batizados e inseridos em Cristo Jesus. Se Cristo, a cabeça, conduz a igreja, que é o seu corpo, não há sentido de suas mãos estarem presas ao madeiro. Por isto, vamos libertar as mãos de Jesus, para que a igreja seja essa presença no mundo, a estender a mão aos necessitados, aos sofredores, aos marginalizados, aos caídos. Que nós cristãos sejamos de fato seguidores do Mestre Jesus. Jesus é aquele que passa no mundo fazendo o bem, e o bem a todos. A campanha da fraternidade deste ano chama a nossa atenção para as políticas públicas. E quantos cristãos se omitem e não assumem este compromisso no exercício dos seus deveres, de suas tarefas, dos seus compromissos. Nós cristãos devemos ser esta mão de Jesus a estender àqueles que sofrem, àqueles que padecem, àqueles que carecem na nossa sociedade. Nós cristãos não somos cristãos apenas de igreja, nós somos cristãos de fato, para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos fermento na massa, para que a nossa vida irradie a luz de Cristo em todos os cantos e lugares. Ser cristão não é apenas ser cristão na igreja aos domingos. Ser cristão é estar compromissado com Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. Isto é ser cristão.
é ser sinal e presença de Cristo para o irmão. Por isso nós descemos as mãos de Jesus do madeiro, a mão direita que tanto acolheu, que o caminho indicou, que estendeu para o caído, levantou a tantos. E é esta mão que deve também orientar a nossa vida, que nós sejamos com esta mão direita do Senhor, no nosso compromisso de fé, no nosso trabalho, na nossa vivência, no nosso dia a dia, onde quer que nos encontremos. Sejamos a mão de Jesus, uma mão estendida para o outro, uma mão estendida para o irmão. Também não faz sentido a mão esquerda ficar presa, porque se queremos abraçar o outro, abraçamos de maneira acolhedora, para confortar, para expressar o nosso carinho, o nosso amor, para abraçar, devolvendo a dignidade e a vida daqueles que tanto sofrem. Por isso, vamos descer os braços do Senhor. Se a sua mão direita é a mão que levanta, a mão esquerda é a que ajuda a abraçar, a acolher. E assim nós queremos ser esse sinal de Cristo na nossa vivência de fé. Queremos ser pessoas que abraçam, acolhem, pessoas que resgatam, salvam e ajudam a tantos, para que Cristo seja louvado e glorificado, para que Cristo seja conhecido e levado a todos pelo nosso testemunho, pela nossa vivência. Mas para que nós possamos ir a esses lugares, precisamos aprender a andar como o Senhor, a ter a disposição de seguir os seus passos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo e me siga. Nós não podemos ser discípulos acomodados. Ser discípulo é estar em prontidão. Por isso também queremos tirar os pés do Senhor desta prisão, tirar os cravos o cravo que aprisiona o pé do Senhor, porque nós não queremos ser cristãos parados, aprisionados. Nós queremos também, na nossa liberdade, seguir a Jesus no caminho por Ele proposto, seguir a Jesus no caminho por Ele traçado. Não é o caminho que conduz para a morte, é o caminho que conduz para a vida, é o caminho que conduz para o céu, que conduz para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, vai dizer o próprio Senhor. E se nós queremos ir ao Pai, nós devemos ter esta prontidão de seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus é o passo do amor à humanidade, desse amor que é serviço. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Se queremos seguir a Jesus, devemos segui-lo no serviço, na doação, na oblação da vida pelo outro e pelo irmão. E se nós assim estamos comprometidos, então que possamos acolher a Cristo no nosso coração. Por isso, vamos descer o seu corpo inerte da cruz. Desçamos o Senhor. É Maria que o acolhe. Nós devemos, como Maria, acolher a Cristo no nosso coração, acolher a Cristo na nossa vida, acolher a Cristo no nosso dia a dia, acolher a Cristo para que Ele não seja causa de escândalo para nós, que Ele não seja causa de vergonha, que Ele não seja causa aqui de zombaria, mas para que com Cristo caminhemos, para que com Cristo permaneçamos, para que com Cristo reinemos eternamente. Estimados irmãos e irmãs, contemplemos a cruz agora vazia, a cruz onde o amor reinou, a cruz que é sinal para nós desse amor,
desse amor a nós manifestado. Que possamos, neste momento, repetir mais uma vez: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Por isto, ouçamos este canto, ouçamos esse refrão. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol profundo de amor, de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Preparando-nos para a nossa procissão, nós vamos agora ouvir o canto com o coração voltado para a cruz de Jesus. Assim pra cá, tá pegando só a cabeça aí. Aí. Tá chegando, mas não tá aparecendo, né? Em cima, né? Tem que chegar, só tem que chegar um pouquinho.